Olá, tudo bom? Sou o Marcos Batista, do Clube de Teatro Cultura, mas eu falo sobre quadrinhos. O quadrinho de hoje são umas histórias do Conan. São dessas três revistas aqui, da Espada Selvagem número 6, Heróis da TV 43 e Capitão América número 130. Eu vou contar na ordem que saiu no Brasil. A primeira foi essa aqui. Então eu vou contar a história e também o impacto que teve comigo isso aqui. Essa aqui saiu em janeiro de 83, na época eu tinha 8 anos. Eu lembro muito bem quando eu vi essa revista. Por quê? Eu sou de São Paulo, mas meus pais eles tinham um apartamento em São Vicente, que é a Baixada aqui Santista, né, no litoral. Então, caso a gente não tivesse uma viagem maior para fazer, a gente sempre ia para Santos, né, lá para São Vicente. Então eu tava lá, eu lembro que eu tava num shoppingzinho que a gente ia ligar pro meu pai, que tava em São Paulo. A gente ia ligar a cobrar, então eu tava na fila do orelhão ali, então tava eu, minha tia e minha irmã. E meu irmão foi passear e tal, tinha umas coisas lá. E o que ocorre? Assim que minha irmã começou a telefonar, meu irmão chegou. Meu irmão chegou com essa revista, olha o que eu achei aqui e tal. E eu já conheci o Conan, né? A gente adorava Heróis da TV e tal. E o Conan era um dos meus personagens favoritos. E quando eu vi essa capa, cara, eu fiquei abismado. Tanto que meu irmão falou assim, eu ia falar com o pai. Eu falei assim, fala oi pro pai e tal. E eu já saí com meu irmão. E a gente foi lá ler isso aqui, né? Essa história aqui começa com o Vigia falando sobre a era do Conan. Então mostra que o Conan está numa cidade, nessa época ele é chefe dos Zoaguires. Ele encontra no bar uma garota que droga ele. Ela põe tipo um pozinho na bebida dele, tá vendo? No vinho. Aí o Conan fica meio grog, o pessoal enrola ele no tapete e ele é aprisionado aqui, ó. E aqui mostra também a menina colocando, né, o pozinho na bebida do Conan. É um outro ângulo, né, porque é um outro desenho. E olha só que interessante. A garota tá aqui, né, com a tiara, com o colar, com o mesmo biquíni, né, com a mesma roupinha. Só que ela tá deitada e o Conan aqui em primeiro plano, ela em segundo, então tá nessa posição. Aqui tá a mesma cena, só que numa posição diferente, ó. Ela tá em primeiro plano e o Conan tá em segundo. E aqui a gente vê que as vestes dela são verdes, aqui a gente é em preto e branco, né? Mas voltando para essa história, então ela droga o Conan porque o feiticeiro que viaja no tempo, ele precisa de oferendas para entrar no poço. Então ele vai pegar o Conan. Então essa garota aqui, ela pega várias pessoas, tem muitas pessoas na cidade sumindo. Que a gente conhece pelaquela história lá, não por essa. Então aqui vai contando, né, que essa garota pegou, e esse fulano, que é o cara que controla o poço do tempo, ele fala assim, tem muitas eras do futuro, do passado, do futuro a gente encontra navios que voam pelo céu, bigas, né, ou carruagens que andam sem cavalos, né? Então o Conan fica pensando como que seria um navio que voa, né? Então ele pensa num navio mesmo, que a mente dele só consegue conceber isso, não vai imaginar uma máquina voadora, né? E nenhum carro. Então ele imagina, né, uma biga sem, sem os cavalos. Isso aqui quando eu vi isso aqui, eu falei assim, nossa, que demais isso, eu achei maravilhosa a história. E aí, mas pra infelicidade da menina, o cara ele precisa de uma garota também. Então ele prende a menina e os dois vão pro poço. Só que, quando eles vão descendo, eles vão tendo visões do passado e do futuro, né? Mas o futuro para o Conan, né? Então, o Antigo Egito já é futuro para o Conan, né? É muito além do tempo dele. Só que isso aqui já é um passado para o Conan. Então ele vê tanto a civilização egípcia, vê os romanos, vê aqui uns Neandertais brigando lá com mamute, vê uns dinossauros e vê até o começo dos tempos na Terra, né? Só que quanto mais o sexto, né, vai descendo, as coisas vão envelhecendo. Então a corda que está segurando o Conan vai envelhecendo. O Conan fica normal, né? Então isso aqui é meio sem sentido, assim. Porque as pessoas não envelhecem, mas a corda foi envelhecendo, então o Conan conseguiu quebrar. E eles começaram a subir. A garota saiu do poço, só que a corda quebrou e o Conan caiu. E quando o Conan cai, ele vai passando pelas eras assim, só que ele cai no século XX. E aqui começa a história do What If aqui, né? Mas então vamos ver como que era a história original que originou o que aconteceria a ser. Então isso aqui é de 85, na época é de abril de 85, então eu tinha 10 anos ainda, né? Então foi 2 anos depois. O Conan, aqui ele é chefe dos Zoaguires, e eles estão detonando a cidade ali, que estão ali do lado. Aí tem uma cidadela, que é onde tem esse poço do túnel do tempo, que está meio incomodada porque com o Conan, né? E
E eles encontram um tigre dente de sabre. Então, eles não sabem que veio de outra era. O Conan fica até assustado, porque ele fala assim, poxa, né, será que só tem esses bichos aqui, né? Que é tipo muito maior dentro. Então eles conseguem dominar o tigre e tal, e vão lá para essa cidadela, porque eles estão sendo levados por essa garota aqui, que tem um caso com o Conan, né? Aí o que acontece? Eles encontram uma pirâmide, tipo uma pirâmide asteca, né? Isso aqui é importante para outra história lá, depois eu vou mostrar por quê. E aí ela fala sobre esse centro do tempo e tudo mais. Então, ele já teve lá a noite quente com a menina, né? Então eles meio que se separam, ele encontra um grupo de forasteiros que ele vai entrar para ir para essa cidade para ver com as coisas, né? Então é um bando de ladrões. E aqui tem um personagem interessante que ele vai aparecer no final da história, que é bom, que é um açougueiro. O açougueiro, ele mostra um cutelo, né, que é tipo um machado de açougueiro pro Conan, fala assim: "Ah, se eu visse aquele Conan, o chefe dos Oaguires, que tá acabando com as pessoas aqui na nossa vila, eu cortaria o cara em pedaços." Aí o Conan fala assim: "Nossa, esse cara não vai aparecer por aqui não", e tal, né? Porque ele não sabe quem é. Ele conhece a fama do Conan, mas não sabe como é o rosto dele, né? É, então isso aqui é interessante. Aí se junta com esses fulanos aqui e tal, que eles vão entrar nesse, que eles querem ver esse poço do tempo. Só que o Conan vai primeiro pro bar, né? Encontra aquela mulher, né, que é a dançarina, que droga ele. Né, aquela cena que eu já mostrei. E aí vem o feiticeiro, eles encontram no caminho, né, pro poço, que eles já estão, quando tá preso, eles encontram esse dinossauro dentro do poço aqui, né? E, por fim, o feiticeiro fala pro Conan, aquela mesma cena que a gente já viu lá, que eles vão para umas eras que tem navios que voam e bigas que não precisam de cavalos, né? E o Conan aqui, tá vendo a cara dele? Imaginando tudo isso aqui. Quando eu vi isso aqui, eu falei assim, nossa, cara, eu já vi essa história, eu já li essa história, só que eu não lembrava dessa história. Mas por algum motivo assim, comecei a. Falei, puta, acho que eu já li isso aqui em algum lugar, né? E aí, continua. Aí eles mostram o poço, eu me recordei mais ou menos disso aqui. Mas quando eu vi esta cena aqui, ó, eu tava lendo e falei assim, cara, é o Orif, né? O que aconteceria ser. Eu lembrei na hora quando eu vi isso aqui. Porque. Então, quando eu vi isto aqui, eu já saí, eu parei de ler e falei assim, puxa, eu vou tentar encontrar essa revista. Aí eu fui lá no lugar que tinha as revistas tudo guardadinho, né? Achei isso aqui, eu fiquei lendo as duas ao mesmo tempo. Falei assim, puta que legal essa história e tal. Acontece o mesmo, né? Eles vão descendo no poço, a corda vai ficando mais envelhecida, ele consegue soltar. Aí tanto o Conan quanto a menina sobem na corda. Só que aqui os dois conseguem descer. Aqueles outros bandoleiros que estavam lá, eles começam a ir atrás, invadir, porque o Conan está preso, né? E eles começam a invadir o castelo. Só que o castelo é meio que um labirinto. E então esse pessoal, eles cada um vai para um canto. Num lugar que eles encontram os Neandertais e tomam um cacete, né? No outro eles encontram tipo um urso pré-histórico e também se acabam, né? E aí o Conan começa a escutar os gritos e tal, ele encontra o feiticeiro. E o feiticeiro fala assim, olha, você me ajuda, você não vai sair daqui, porque isso aqui é um labirinto e tá cheio de armadilha e tal. Mas eu vi que você, tipo, não vale a pena eu ficar lutando contigo. E aí, vamos fazer um acordo? Aí o Conan e o feiticeiro fazem um acordo. E só que tá acontecendo as coisas lá, e aquele dinossauro que estava preso se soltou. E vai pra cidade, ele começa enfurecido, né? E aí o castelo destrói tudo, né? Então o pessoal fala assim, nossa, o feiticeiro morreu, né? Porque o castelo caiu em cima dele. Só que tinha uma besta logo no começo, na entrada da cidade, que quando eles entraram, né? Isso aqui eu não mostrei, que é importante. Um pouquinho antes de ele encontrar aquele açougueiro, eles encontram essa arma, né? E o Conan falou assim, nossa, que arma interessante, que coisa gigantesca, né? Aí o cara fala assim, ó, veio do feiticeiro, lá de outras eras e tal. E mostra aqui a cena, né? Então, puta, a história é muito boa. Então mostra a cena. E eles conseguem, né? Que a gente tem que relevar algumas coisas, né? Os atos heróicos.
a sorte e o destino, essa porcaria toda, né? Então o Conan consegue soltar e acerta o bicho. Aí quando o bicho cai, começa a destruir tudo e depois, por causa de abalar os alicerces ali, destrói também o castelo, onde está a Cidadela do Tempo, e provavelmente o feiticeiro morreu, então eles não sabem o que aconteceu, né? Só que a cidade estava passando fome, porque por causa do Conan e desse feiticeiro, tava sem alimento na região, né? Então, tava precisando de carne e tudo mais, né? Então o açougueiro já falou assim, pô, isso aqui vai ser uma boa. Ele já fica pensando o que vai alimentar todo mundo. As crianças começam a brincar em cima do dinossauro e tal. E aí tem só mais um fator aqui, que a garota, aquela que traiu o Conan, né? Ela que drogou o Conan e tal, falou assim, eu não tô mais sob a influência do feiticeiro, que tal a gente sair e eu acompanhar você e tal, e chegar num lugar mais civilizado e até lá você né, sua concubina, sei lá qualquer, né? Aí ele fala assim, não tô afim de ficar com gente traíra, não. Aí ele pega e fala assim, vocês lembram todo mundo que sumiu aqui, que era refém lá do feiticeiro, que era vítima lá do feiticeiro? Então, ela que entregava as pessoas. Aí ela pega e fala assim, é? E esse aqui é o Conan, o chefe dos Oguiris e tal. Aí a pessoa fala assim, é o Conan? O Conan ia ser louco de chegar aqui nessa cidade, não. Então, eles prendem a mulher, o Conan sai para as novas aventuras e acaba a história. Então, essa aqui é a história. Aí essa aqui continua, né? O Conan, ele tá lá na cidade, então ele não fala a língua do povo, então ele vê as coisas e tal. Ele vê um carro indo na direção dele, ele começa a bater no carro com uma espada. E é uma garota. Aí ele meio que se entende com a garota, embora tenha danificado o carro da menina, né? E por causa de tudo que aconteceu, tal, dá um blackout ali na cidade, e ele vai com a garota para casa dela, né? E como tem esse blackout, as pessoas começam a assaltar ali, a garota fica meio assustada, né? Então aqui tá à noite, né? Quando tá dormindo com a menina, e a garota fica meio assustada, então ele, como tá na região dela, ele acha que ele tem que proteger, só que ele já prometeu pra menina que ele não ia usar a espada, embora eles não falassem a mesma língua, né? Ele entendeu tipo os sinais, que ele não é pra usar a espada, não é pra matar ninguém, só que o Conan desce o cacete em todo mundo ali, porque ele quer, tipo, proteger a menina, né? E aí eles voltam pra casa da menina, ela tem que explicar as coisas pra ele, e ela tá vendo, e ela fala assim, você parece um cara meio das antigas, por algum motivo você veio pra cá, né? E ela pega uns livros antigos e começa a mostrar as coisas pra ele. Aí tem um museu aqui. Só que ele vê de ponta cabeça. E o museu de ponta cabeça parece aquela pirâmide. Ele vê assim, né? Lembra aquela pirâmide que eu tinha mostrado, que parece a pirâmide azteca, né, tal? Então, a menina leva o Conan lá pro museu. Ele sente um chamado, ele vai lá pra cima do museu. E vem o raio, e ele tipo, parece o He-Man aqui, né? Levanta a espada, toma o raio e volta pra Ereboriana. Então acaba a história aqui. E aí o que tem a ver essa história aqui, né? Da Capitão América 130? Porque é um orife de um orife. É o que aconteceria se o Conan ficasse preso no século XX. Então começa a história, o Conan preso mesmo. Por quê? Aí ele vai contando a história que a gente viu na da TV ali. Só que ele se atrasa um pouco porque a polícia chega. Então quando ele sobe, na verdade ele se adianta, né? Porque a polícia chega, então ele corre pra lá. Só que a polícia prende ele. Então quando ele já tá no camburão, entrando no camburão, que cai o raio. Então, por alguns momentos, o Conan não foi embora, então ele fica preso aqui no século XX. Então ele ainda não sabe falar a língua, ele vai para julgamento, e o Conan é mais forte do que as pessoas normais, então ele consegue quebrar as algemas. E até o pessoal lá da cidade está acostumado com super-heróis, porque ele acha que ele é algum mutante, alguma coisa assim. O Conan foge e na fuga ele toma um tiro no ombro, né, do policial. Ele falou assim, nossa, essas armas mágicas que atiram, porque na outra história também tem policiais e tal. Então ele consegue roubar uma faca e tenta tirar esse negócio que pegou nele. Quando ele tira a bala, ele vê que é um pedaço de metal e fala assim, nossa, isso aqui é tipo um estilingue, né, moderno. Então ele começa a tentar se adequar ao século XX. Ele entra numa gangue. Da gangue, ele vira o líder da gangue. Aqui tem uma cena interessante, que ele entende que a palavra é dinheiro e tal, ele pede dinheiro para um cara, o cara dá notas e moedas para ele, né?
Só que o Conan nessa época não sabe o que são as notas ainda, então ele começa a ficar só com as moedas. Aí o narrador vai falando que ele vai aprendendo a língua, entende o valor do dinheiro, e aí ele começa a fazer roubos, aí ele entra para uma gangue local, ele vira o líder da gangue e tal. Então, como ele tá o líder da gangue, ele começa a fazer roubos mais ousados, né? Então eles vão fazer um roubo num museu e toca o sino dos Vingadores. Ó, alguém entrou no museu e tá roubando lá as coisas, né? E o único que tá na mansão dos Vingadores esse dia é o Capitão América, porque, sei lá, tá tendo alguma coisa, né? Então o Capitão América tá sozinho aqui, ele falou assim, vou atender o chamado, né? E aí o Capitão América se depara com o Conan, né? Então os dois começam a tretar, o Conan fica impressionado que o cara usa um escudo como arma, né? E ele... Mas, no meio da briga, o Conan consegue ferir o Capitão América. Tipo, rasga o ombro dele, assim, né? Só que, durante a batalha, o Conan conversando com o Capitão e tal, falou assim, não, você é um cara honrado, né? Então eu não vou te matar por causa disso. Só que o Conan fica meio encucado, falou assim, não, o cara é um cara honrado, eu quero lutar com ele, porque ele tá com escudo, tem que ser com espada. E aí o Conan entra em contato com o Capitão América, quer lutar com ele com espada, só que aí tem uma confusão, porque tem a polícia e tal. E o Capitão América fala assim, não, esse cara, embora seja um bandido, ele tem uma coisa boa dentro dele e tal, tem essa historinha assim, né? E aí o Capitão América oferece um telefone pra ele, fala assim, meu, eu vejo que você podia sair dessa onda de crimes, porque você é uma pessoa honrada, que eu tô vendo, percebendo, então entre em contato comigo. Aí ele manda dá um cartãozinho pro Conan, e o Conan fica pensando assim, será que eu ligo pra esse cara e tal? E aí o Vigia fala no finalzinho da história, será que o Conan vai ligar? Isso é uma outra história. Então vai ter um outro que aconteceria a ser, né? Então isso aqui é muito legal. E aí, atualmente, né? Então isso aqui saiu em 1990, esse aqui em 83 e esse aqui em 85. E aí o que acontece? Aí, né, teve os Vingadores Selvagens, que o Conan tá também, né, de volta pro século XX. E esse dos Conan Selvagens não tem a ver com essas histórias aqui, mas tem a ver com uma outra história, que eu já até falei no canal, que é Homem-Aranha quando encontra a Sonja. Então, outro crossover da era iboriana com a era Marvel, né? E por que tem a ver a Sonja e o Homem-Aranha tem a ver com o Conan nos Vingadores Selvagens? Por quê? O inimigo do Conan e da Sonja do Homem-Aranha e da Sonja nessa história é o Kulangar, que é um feiticeiro, que também é inimigo do Conan e tal. E o Kulangar ele retorna pro século XX numa aventura com os X-Men e o Capitão América, que foi feita nessa história aqui, que depois eu vou falar no canal, que essa história vale a pena, que era tipo uma continuação daquela do Homem-Aranha com a Sonja. Vocês sabiam disso? E por quê? Eu acho que ele pega a ilha de Manhattan ali, e em uma parte dos X-Men, em uma parte dos Vingadores, o Homem-Aranha, o Capitão América, não sei se o Homem de Ferro também, eles ficam meio com a aparência dos bárbaros, da era iboriana, por causa do feitiço do Kulangar. E também tem a ver o Doutor Estranho, a Eliana, né, irmã do Colossus e tal. E o que acontece? O começo dos Vingadores Selvagens é o Doutor Estranho falando com a Eliana, falando assim, aquele cara voltou, o Kulangar. E o Kulangar volta e chama o Conan, o Wolverine e o Justiceiro, porque são pessoas que derramaram muito sangue na Terra, né? E aí começa a aventura. Então, a história dos Vingadores Selvagens tem a ver com aquela história que aconteceu lá com o Homem-Aranha e Sonja, faz muito tempo, assim. Então isso é bem interessante. Mas aqui eu queria falar sobre a história do Conan e essas derivações, né, do Orif, que foi bem legal. E é isso. Então, poxa, eu queria que vocês comentassem se vocês já conheciam essa história, o que vocês acharam disso, conheciam essa aqui. E é isso, gente. Se curtiu, compartilha. Não esqueça de deixar comentário, não esqueça de dar joinha. Grande abraço e até mais.